Olá pessoal, então sejam bem-vindos aqui à nossa aula de revisão da NP1, né? Primeira prova da nossa disciplina desse semestre. Então vou fazer com vocês aqui as questões da lista, para a gente estar fazendo essa revisão para a prova. Se surgirem novas questões, vocês podem mandar para mim, novas dúvidas, né? Vocês podem mandar para mim via WhatsApp, que a gente pode estar lá discutindo no grupo, ok? Então vamos lá. Começando aqui pela quarta questão do capítulo 1, certo? Foi a primeira questão que a gente colocou na lista. Dada a seguinte classe abaixo, né? Qual das declarações A, B, C, D, E aqui são verdadeiras? Então tem uma classe Snake, ela tem um método público de instância chamado Shed, recebe um time boolean. E ele testa if time, ele vai entrar aqui dentro desse if, se o time for verdadeiro, e depois no final ele vai imprimir o result, ok? E aí a gente vai verificar. Se eu inserir a string, se esse código string result recebe done na linha 2, vai compilar? Sim, por quê? Porque se eu inserir na linha 2, ele vai ser uma variável de instância, certo? Esse método é um método de instância. Então eu posso, sim, acessar um método de instância aqui dentro, nesse ponto aqui, certo? Então a questão está tratando isso. Se eu posso acessar, né, se eu tenho visibilidade sobre esse atributo aqui, certo? Se ele for um atributo de instância, tem porque é um método de instância. Então a letra A está correta. Ok. Agora, letra B. Inserir na linha 4, tá? Se eu inserir na linha 4, ele vai ser uma variável local do método, ok? Eu posso acessar aqui o result? Posso. Não tem problema no fato do if ficar sem nenhum comando, né? Posso acessar o result se for declarado aqui na linha 4, sem problema nenhum. Beleza. Letra C. Se for inserido na linha 6. Bom, aí eu tenho um problema, porque veja que se for inserido na linha 6, o result só vai ser criado se o boolean time for verdadeiro. Então imagine que você passou falso aqui. Se você passou falso, ele não vai ser criado. Se ele não vai ser criado, eu não consigo acessá-lo aqui. Acessar uma variável local que não foi criada, né? Então, nesse caso, o item 6 está incorreto. 9 está incorreto também, porque eu não posso acessar uma variável local. Uma variável local tem que ser declarada antes de acessá-la. Então, se eu declaro ela após aqui, também vai dar erro, certo? E o item obviamente está errado, porque ele diz que nenhuma das alterações acima vão fazer com que o código compile. Na verdade, a gente viu que A e B farão, certo? Ok. Vamos tentar aqui ver a próxima questão da lista. É a questão 9. Próxima questão, questão 9, tá? Então, vamos lá. Só enquadrar aqui. Pronto. Questão 9. Ele quer saber quais dos seguintes variáveis aqui que estão declaradas, né, nas letras eu posso colocar aqui dentro de forma que o código compile corretamente, certo? Quais são as variáveis que são legais para a gente colocar aqui? Tá, então vamos analisar uma a uma, ok? Na verdade aqui ele está testando duas coisas, né? Uma, o método main sempre vai receber um array ou um var arg de strings. Então, por exemplo, de cara você já vê que o item GF, né? O item F está incorreto. Por quê? Porque ele está recebendo uma string convencional e não um array, né? Beleza. Além disso, ele está tratando aqui dos nomes de variáveis, tá? As regras para nomes de variáveis. Então, a gente vai relembrar que toda variável, nome de variável, nome de método, tem que começar obrigatoriamente por ou dólar, né? Pode começar pelo dólar, pode começar por underscore,
ou por uma letra, certo? Pode ser maiúscula, pode ser minúscula, tá? Ok. Então, pode ter dígito no nome da variável? Pode, mas não pode ser o primeiro, né? Não pode vir na primeira posição do nome da variável ou do nome do método. Então, por conta disso, a gente vai descartar o item B, porque veja que começa com dígito 1, e isso não é permitido no Java, tá? Então, o item A está correto, né? Começa com underscore, tranquilo. O item B também, ou item C também está correto, certo? Começa com letra. Os colchetes podem vir antes ou depois. O item D também está correto, começa com underscore, com os colchetes vindo depois. E o item E começa com dólar, né? E ele usa var args no lugar dos colchetes. Var args a gente viu que internamente o Java trata como um array, então beleza. Obviamente o item G está incorreto. A próxima é 16. Não, é a 18, né? Tem a 13 antes. 13 depois a 18. Então vamos dar o zoom aqui. Pronto. Bom, quer saber quais itens, né? Pode ser mais de um. É verdadeiro, né? São verdadeiros. Então vamos lá. Vamos analisá-los. Bom, primeiro aqui. Uma instância de variável, não, uma variável de instância, na verdade, uma variável de instância do tipo boolean, por default recebe o valor falso. Correto, né? Só relembrando, se a variável for boolean, por default ela recebe falso. Se for int, short, byte, né? Por default vai receber o valor 0. Se for double ou float, vai receber 0.0, certo? Se for um objeto, vai receber null, por default. Ok? Então, obviamente que aí o item B está incorreto, né? Porque ele recebe false e não true. Uma variável de instância do tipo boolean recebe null? Não, somente objetos que recebem null. Uma variável de instância do tipo int, por default, vai ser inicializada com 0. Ok, né? Uma variável de instância do tipo int 0.0 não, do tipo double ou float, que é 0.0. Uma variável de instância do tipo int null, não, apenas objetos. Ok? Então, letra A e letra D. Agora sim, vamos para a questão 18. Ah, passei demais aqui. Faltando. Para analisar aqui a questão 18, tá? Vou fazer logo o seguinte. Vamos dar o zoom aqui, que aí facilita a nossa vida. Acho que dei zoom demais. Deixa logo aqui no ponto os itens, né? Vamos ver o que a questão 18 traz para a gente. Bom, quer saber qual seria a ordem correta, né? Que esses possíveis ordens que a gente pode estar declarando esses três comandos aqui. Ok? Certinho? Então, relembrando, né? O package tem que ser, se existir, o comando package tem que ser o primeiro, tá? Então, esse aqui tem que ser o primeiro, se ele existir. Ok? Logo em seguida, você traz os imports. Se existe import, é o segundo. E, por último, né, a definição da classe, que seria o terceiro, certo? Agora, lembrando que import e package não são obrigatórios, né? O único que é obrigatório é o class, ok? Então, por exemplo, a gente pode ter, se a gente tiver os três, a gente pode ter C
B, né? E A. Ver se tem algum item com essa resposta. CBA tem o item C, né? Então, CBA é uma opção. A gente também pode ter, supondo que a gente não tenha package, né? Tenha só import. A gente pode ter BA. Se a gente não tiver uma declaração de package, a gente pode ter o import e depois a classe. Certo? E também a gente pode não ter a declaração de import, ter somente package e a definição da classe. Então pode ter também a opção CA. Então, CBA, BA e CA. C, D e E, né? CBA, BA e CA. Pronto. Então, no capítulo 1 são essas questões que nós passamos para a lista de vocês. Vamos agora entrar para o capítulo 2. Certo? No capítulo 2, questão 4. Vamos abrir aqui o capítulo 2, a questão 4. Capítulo 2. Deve estar aqui. Questão 4. Marquei aqui para a lista, né? Ok, vamos dar aqui um zoom mais uma vez. Trazer paradinha aqui pro canto. Não está atrapalhando a gente. Ok. Vamos tentar analisar aqui a questão 4, né? Qual a mudança que você pode fazer nesse trecho de código, né? Que o torne compilável, de forma que o código compile. Certo? Então vamos ver. Bom, a letra A está dizendo que não adianta mudar nada, o código, ou que não precisa, na verdade, o código já compila como ele está. Né? Será que ele compila como ele está? Vamos tentar entender aqui. Ó. A gente tem um long x, né? E aí tem duas vezes x, um int y recebendo duas vezes x. Bom, ele não compila por quê? Porque x é um long, certo? 2 aqui é um inteiro literal, um int literal. Sempre ele vai ser promovido, o menor vai ser promovido para o tipo do maior. Então, se o 2 é int, o x é long e o long é maior, o 2 será promovido para long, multiplicado por x, e aí vai ter retornado um long para esse y aqui. E, portanto, o código não compila porque não cabe um long dentro de um int. Certo? Então, a letra A está errada. Já pode descartar a letra A aqui. Bom, se eu fizer um cast na linha 4 para int, ou seja, nesse ponto aqui, antes do 2, ele quer fazer isso aqui, ó. Antes do 2, né? Ele quer fazer um int, né? Vou fazer isso, ó. Certo? E fecha o parênteses aqui. E ele vai abrir, ele vai colocar 2 vezes x entre parênteses, né? Então, ficou legal. Então, ele vai colocar 2 vezes x entre parênteses. Isso, ponto e vírgula. E aí, antes disso aí, ele vai colocar o cast, né? Antes desse parênteses, ele vai colocar o cast. Isso vai resolver? Sim, porque ele vai pegar o long que foi retornado e vai convertê-lo para o int e atribuir para o y. Então, beleza. Certo? Ok? Ok. A letra C. Mudar o tipo do x aqui para short. É isso que está dizendo aí?
Então, mudar o tipo do x para short. Vai resolver? Bom, se ele se transformar em short, acontece. 2, que é um inteiro, vezes um short, ele vai promover o short para inteiro, que o short é menor do que o inteiro, vai multiplicar pelo 2, tranquilo, vai retornar o inteiro. Então, funciona lindamente. Ah, perdão, pessoal, eu expliquei errado a letra B, né? Na verdade, a explicação que eu dei para a letra B é o que está falando na letra D, ó. Fazer o cast 2 vezes x para int, certo? Na letra B está dizendo o seguinte, você vai colocar esse int aqui, cast, fazer o cast do x para int, né? Então, ele vai fazer esse int no x aqui, ó, antes de multiplicar pelo 2, certo? Isso aí funciona porque ele converteu um long, que é 10, cabe no int, para int multiplicou por 2. Aqui é o que eu tinha explicado antes. Ele faz o cast 2 vezes x, né, o resultado 2 vezes x, que é um long, para int. Então, as duas formas funcionam. Tanto você fazer o cache 2 vezes x, como você fazer o cache só do x. Para int, porque o 2 já é int, né? Então, se você converte um long para int aqui, multiplica por um int, vai retornar um inteiro. Bom, mudar o tipo de dado de y na linha 4 para short. Não vai resolver, né? Não vai porque o x é um long, vai pegar um long e vai atribuir um short. Vai piorar a situação, então não resolve. Ok? O short é menor do que int, obviamente menor do que long. Mudar o tipo de dado de y na linha 4 para long. Aí sim, porque você tem 2 vezes x que retorna um long, e se você muda o tipo de y para long, óbvio que vai funcionar corretamente. Questão 9 agora, né? Bom, quantas vezes, né, esse código aí vai imprimir Hello World? Hello World, né? Quantas vezes assim impressa Hello World? Vamos avaliar o código então. A gente tem um for de um i recebendo 0, i menor que 10, e ele não colocou um incremento aqui. No entanto, ele colocou aqui embaixo. Certo? Beleza? Só que esse incremento, ele não colocou simplesmente um incremento, ele botou i recebe i mais mais. Bom, aqui a gente pode ter um probleminha, né? Por quê? E ele está imprimindo Hello World. Porque o que acontece aqui? O i, esse incremento, ele incrementa depois, certo? Depois de avaliar, ele incrementa. Então, o que acontece? Se fosse antes, não daria problema. Se fosse mais i, tudo bem, porque ele incrementaria o i e o i receberia ele mesmo incrementado. O problema aqui é o seguinte, o i começa com 0. Então, o que acontece? Aqui ele vai retornar 0, certo? Olha bem a ordem das coisas, o detalhe, né? Ele vai retornar 0 na primeira vez, bem aqui nesse ponto, certo? O i está com valor 0, vai retornar 0 aqui. No entanto, ele não atribui logo para o i. É como se o 0 ficasse lá esperando esse comando aqui. Esse comando aqui vai fazer o quê? Vai fazer o i mais mais, ou seja, o i vai passar a ser 1. Só que esse valor 0 que foi guardado aqui antes desse incremento, depois do i receber 1, ele é atribuído novamente para o i. Que significa que o i fica sempre com o valor 0. Ora, se ele fica sempre com o valor 0, eu nunca vou chegar à situação em que o i vai ser maior, igual a 10, né, para poder sair do loop. Ele sempre vai ser menor que 10. Se ele sempre vai ser menor que 10, você pode deduzir facilmente que trata-se de um loop infinito, certo? Então, o código contém um loop finito, nunca termina. Ok? Então, a sequência é a seguinte, ó. Sempre que eu tenho o mais, certo? Ele vai pegar o valor de i, deixar guardado lá para ser retornado, né,
na expressão. Em seguida, ele vai incrementar o i. No entanto, o valor 0 ficou guardado lá para ser atribuído ao i novamente. E aí o i nunca deixa de ser 0. Ok? Lembrando, se fosse mais i, né, estaria correto, porque ele incrementaria antes de reservar o valor para o i. E também, se não tivesse esse i, recebe, né? Isso aqui é uma péssima, é um código horrível. Não tem necessidade de ter esse i, recebe, basta colocar o i mais, né? Deixar aqui, né, nesse ponto. Ficar mais claro o código. Ok? Então, agora vamos para a questão 16. Aqui embaixo. Certo? Qual a saída desse código aí? Ok. Bom, é um código que contém um do while, né? E aí a gente tem que prestar atenção onde foi definida essa variável y que está utilizada aqui, sendo utilizada dentro do while, tá? Essa variável y, como ela está usada aqui dentro, ela tem que ser definida antes, né, do do, antes de abrir e fechar colchetes. No entanto, o que aconteceu aqui? Olha só, ela foi definida como uma variável local dentro do abre e fecha colchetes, ou seja, fechei o colchete aqui, ó, ela não existe mais. Então, se ela não existe mais, como é que eu posso referenciar nesse ponto? Ok? Então, não pode ser referenciado aí. Logo, o correto seria o item D. O código não vai compilar devido à linha 6, certo? Minha variável y teria que ter sido declarada antes de começar o loop aqui, antes do do. Nesse ponto aqui. Pelo menos aqui, né? Ou antes. Beleza? Então, passemos aqui para a questão 19. Bom, o que é que esse código aqui vai retornar, né? Certo? Então, vamos avaliar aqui esse código. Vamos lá. Tem um int m recebendo 9, n1, x0. Ok? Primeiro ele está falando que o código não vai compilar devido à linha 7. Aparentemente não tem nenhum problema, né? O m é um inteiro, o n também é um inteiro, x é um inteiro, x pode receber ele mais valor de m mais n, tranquilo. Esse aqui a gente já pode de cara eliminar, não tem erro de compilação, ok? Então vamos ver aqui os demais itens, né? Vamos tentar chegar no valor, na verdade, todos eles têm um número, então vamos chegar no valor aqui final, o valor final de x, né? O que vai ser impresso aqui no x? Bom, ele faz enquanto m for maior que n, o m maior que n, m é menor que n é 1, certo? Eu decremento o m, então aqui o m passou a ser 8, isso, beleza? Eu faço n mais igual a 2, então o n aqui passou a ser 3, nesse ponto. E eu faço o x, que é 0, recebe m mais n, então o x vai receber 11 nisso, 8 mais 3. Beleza. Aí ele vai testar, o m continua sendo maior que o n, sim, aí o m vai para 7 agora, o n vai para 5, e aí 11 mais 5, 16, mais 7, 23. Então, nesse ponto aqui, ele vai ser 23, né? Nesse momento aqui. Beleza? Agora o m já cai para... Continua sendo maior que o n, cai para 6, o n vai para 7, e a gente tem 23 mais 13, né? Vai dar... Opa! 3 mais 13 vai dar 36.
E aí, como o meu M agora é menor que o meu N, ele vai sair do while e vai imprimir 36. Questão tranquila, né? Entender. Certo? A gente concluiu aqui o capítulo 2, vamos para as questões do capítulo 3. Agora, capítulo 3. Primeira questão do capítulo 3 que está na lista é a questão 6. Certo? Embaixo. Vamos resolver trazer para cá. Vou analisar melhor o código. Vou logo aumentar aqui. Ó, veja que nessa parte aqui, na outra página, ele está simplesmente imprimindo o valor de ROAR1 mais espaço ROAR2, né? Então está concatenando as duas strings aí com um espaço entre elas. Ele quer saber o resultado do código, então vamos lá. Tem uma classe Lion, certo? Tem esse método, ROAR, recebe o ROAR1, que é um string, e o ROAR2, que é um string buffer. Aí o ROAR1, ele chama concat, passando as exclamações, não é isso? E o ROAR2, ele chama o append, passando as exclamações. Detalhe, né? Como o ROAR1 é um string, certo? String é imutável. Então isso aqui não vai mudar o valor de ROAR1, ok? Ele está gerando uma nova string aqui, mas não está sendo atribuída a ninguém, certo? Já a string builder é diferente, é mutável, né? Então quando eu dou um append, aí sim, nesse caso, ele inclui as exclamações no final dessa string aqui. Então vamos para o método main. O que, é que ele está fazendo? ROAR1 é ROAR, ROAR2 é um string builder também, com o mesmo string ROAR, e ele dá um new line chamando o método ROAR, passando ROAR1, ROAR2. O que, é que vai acontecer? O ROAR1 vai continuar sendo ROAR, porque, como eu expliquei, string é imutável, isso aqui não vai mudar o valor de ROAR1. Já ROAR2 vai ser ROAR com 3 exclamações, porque o append vai incluir as 3 exclamações no final de ROAR2. Porque string builder sim é mutável. Eu consigo mudar o estado de string builder. Então a resposta facilmente aqui, item B de bola, certo? Ele imprime ROAR1, espaço, ROAR2 com as exclamações no final. Ok? O próximo item, acho que é a questão 15, né? 15, 25 e 31. Então vamos lá, 15, 25 e 31. Então vamos para a questão 15. Certo? Ele quer saber quais declarações de array não são legais, né? Não estão corretas, certo? Então vamos lá. Quais não estão corretas? Quais incorretas, né? Então aqui ele definiu um array de 2 dimensões, né? E na hora de criar, ele deu o tamanho para a primeira dimensão, não deu o tamanho para a segunda dimensão. É possível isso em Java? Sim, é possível. Eu posso definir, eu tenho que definir pelo menos uma, certo? Pelo menos a primeira, no caso. As demais dimensões eu posso deixar em aberto para depois eu definir posteriormente. Então, esse aqui é correto, vou eliminar o item A. Item B, olha só, ele criou um array tridimensional, onde ele definiu a primeira dimensão com 3, a segunda com 0, ou seja, não tem
a segunda dimensão não tem tamanho, tamanho 0, e a terceira, o tamanho 5, certo? Isso é possível? Sim, também. Eu posso definir dimensões 0 também, por mais estranho que seja, mas eu posso sim definir dimensões de tamanho 0. Esse item aqui, né? Aqui tem um probleminha que a gente tem que ficar atento, olha só. O array é de strings, certo? Então eu preciso repetir o tipo string aqui, ó. Não posso dar um new beans. Beans é o nome da variável e não o nome do tipo. O tipo do meu array é string. Também aqui está errado, certo? Deveria ser string, colchete 6, fecha colchetes, certo? Item D, ele usou Java util date, dates, new Java util date. Aí mais uma vez aqui ele definiu só a primeira dimensão, é idêntico ao item A, né? Só porque ele está usando um objeto do tipo date aí, né? Tipo é um objeto date, uma classe date. E como é Java util date, aqui também Java util date está correto. Agora isso aqui ele não pode fazer. Ele não pode criar uma variável bidimensional e atribuir uma variável unidimensional. Atribuir um objeto, um array unidimensional, certo? Isso aí ele não pode fazer de jeito nenhum, ok? Beleza? Outra coisa também que ele não pode fazer é dar um new int e não dizer pelo menos a dimensão da primeira, né, o tamanho da primeira dimensão. Deixou a primeira dimensão aberta. Aqui também se fosse int, né? Aqui se fosse int só com um colchete, também daria errado porque ele não deu o tamanho da dimensão. Então a primeira dimensão sempre tem que ter o tamanho, certo? Como não tem, incorreto também o item F, né? A declaração do item F está incorreta. Então vamos para a questão 25 agora. Vamos lá. Ele está tratando aqui de collections de busca binária, certo? E logo no início, o que acontece? Ele vai fazer a ordenação dessa lista. Olha só, ele tem um array as list, ele criou uma lista usando esse método utilitário, né, da classe arrays, 383AFF. Veja que é uma lista que ele chama de X, né? Isso aqui é uma lista de strings, na verdade, né? Apesar de ele chamar de X, é uma lista de strings. Ok? Beleza. Então, o Java, como é que ele ordena string se tivesse só letra seria fácil, né? Ele iria fazer a ordenação alfabética. Como a gente tem números e letras, dígitos, né, e letras. Os dígitos eles vêm primeiro, tá? Então, primeiro vem os dígitos, depois as letras maiúsculas e depois as minúsculas. É como se as minúsculas fossem tamanho maior no código hexadecimal, certo? Aqui a gente não precisa se preocupar com minúsculo, porque só tem maiúsculo, né? Bastante. Tá aberto, Josimar? Então aqui a gente não precisa se preocupar com maiúsculos e minúsculos, apenas com dígitos e maiúsculos. Então como é que vai ficar esse array aqui ordenado? Vai ficar assim. 3 é menor do que 8, certo? E o 0 é menor do que A, porque primeiro vem os dígitos. Então o 30 vai continuar sendo o primeiro elemento da lista. Em seguida vai vir o 3A, porque 3 é menor que 8 e menor que F. Certo? Depois vem o 8, que é menor do que o F. E aí, por fim, o FF continua no final da lista. Tranquilo até aí? Beleza? Pronto, então vamos lá.
O binary search, esse método aqui da classe collections, vai retornar a posição do elemento na minha lista, certo? Na minha lista X aqui. Então, qual é a posição do elemento 8? 0, 1, 2. Tranquilo? Então aqui é 2. Beleza. Então a gente ficou entre o item C e D, né? A posição do elemento 3A é a posição 1, após a ordenação. Continua entre C e D. Qual seria a posição do elemento 4F? Bom, aí é aquela regrinha, né? O elemento 4F não existe aqui, certo? Quando ele não existe, eu pego a posição possível dele, certo? Então seria 0, 1, 2, 3, né? Posição possível dele, se ele existisse, seria a posição 3, viria antes do 4F. Não, perdão. Posição 2, né? Porque o 4 é menor do que o 8. 0, 1, 2. Seria a posição 2. Posição possível dele seria a posição 2. 4 é menor do que 8. Multiplico isso por menos 1. Vai me retornar menos 2. Certo? Assim que o Java faz. Vou retornar aqui menos 2. E depois eu subtraio 1. E aí vai dar menos 3. Multiplico por menos 1, subtraio menos 1. Menos 3, então seria o item D de dado. Sempre que o item não existe na lista, é assim que esse método binary search retorna. Certo? Você vê a possível posição que ele estaria, posição 2, no caso, se ele existisse, vezes menos 1, depois menos 1. Para 31 agora. A 31 vai tratar de datas, né? As novas classes do Java relacionadas a data. Ok? Pronto. O que vai retornar esse código aqui, né? Nesse system.out.println. Ele criou uma local date. Então, como é local date, não tem tempo, só tem a data, 2018, abril 30. Aí ele fez date plus days, 2 dias aqui, date plus years, 3 anos aqui, certo? E ele pergunta o que é que vai ser impresso aqui no final, ok? Então a questão é uma grande pegadinha porque ele quer induzir você a achar que o item correto seria o item D, que ele vai aumentar 3 anos, né? E vai aumentar 2 dias, vai cair como o mês de abril. Bom, na verdade não faz nem sentido, né? Porque se ele aumentasse 2 dias, iria para 2 de maio, né? De 2021. Então nem tem. É até fácil de você perceber que o item D é incorreto. E se aumentasse 2 dias, ele ia para maio. Enfim, o grande lance aqui é que local date é imutável, né? Como string. Então, como a classe string também é. Então aqui eu teria que fazer um date recebe date.plus 2. Depois date recebe date.plus years 3. Se eu quisesse alterar realmente o valor da variável date. Como ele não fez isso, o valor vai permanecer 2018, 30 de abril, né? Então essa questão é só para testar se você entende que date é imutável, tá? Para alterar, aqui ele está gerando um novo objeto, teria que fazer date receber esse novo objeto aqui. Aqui mais uma vez ele está criando um novo objeto, então o date teria também que receber esse novo objeto alterado, certo? Criado, na verdade, né? Beleza. Então vamos agora para o capítulo 4. A gente concluir
Vamos para o capítulo 4, certo? Aqui no capítulo 4 a gente tem de cara a questão 7, que está nessa página aqui. Exato. Deixa eu aumentar aqui. Aqui já dá para ver. Bom, tem um código aqui que está meio... uma parte na página, outra parte em outra, né? Bom, nessa página aqui, ele tem só um system out. Print a linha aqui, número do quarto, né? O andar e o nome do professor. Certo? O número da sala, no caso. O número da sala, o andar e o nome do professor. Está imprimindo essas três variáveis de instância. Certo? Ok. Imprimindo essas três variáveis de instância aí. Eu só anotar logo aqui para não ter que ficar procurando no livro quais são as questões. Questão 7. Questão 10. 13. 7, 10, 13 e... aqui no final... 28. São as questões do capítulo 7, 10, 13 e 28. Tá? 7, 10, 13 e 28. Vamos tentar entender o enunciado aqui. Dada a seguinte... as seguintes definições de classe, né? Quais números de linha, quais linhas no método main vão gerar erros de compilação? A gente tem um método main aqui, ele quer saber quais linhas irão gerar erro de compilação. Certo? Ok. Então vamos lá, vamos tentar entender isso. Tem uma classe Classroom, tem que está no pacote my.school, certo? E a classe School, que está no pacote my.city. E está importando o pacote my.school. Então está importando essa classe aqui. Tranquilo? Beleza. Então a gente tem uma variável de instância privada aqui, room number. Se ela é private, ela só pode ser acessada dentro de Classroom. Então vamos ver se ele tenta acessar esse room number aqui em algum lugar, né? Na linha 5 não acessa, na linha 5 ele acessa global key. Global key é estático, só que é de pacote, né? Ou seja, se ela é de pacote, ela só pode ser acessada por classe dentro do mesmo pacote. Aqui é um outro pacote. Então de cara aqui já vai dar erro. A linha 5 vai dar erro, perdão. Certo? Porque ele está tentando acessar uma variável que é de pacote, visibilidade de pacote, e né, dentro de uma classe que está em outro pacote. Certo? Vamos ver a linha 6. A linha 6 ele cria um novo objeto Classroom. Certo? Aí veja também que é o seguinte. Esse construtor aqui, ele não foi colocado como público. Se ele não for colocado como público, significa que eu só consigo criar objetos Classroom em classes que são do mesmo pacote. Certo? Então, nesse ponto aqui, eu não vou conseguir criar esse objeto, dar um new nele. Por quê? Porque esse código está em outro pacote. Está num pacote diferente. Portanto, a gente pode concluir que a linha 6 também gera um erro de compilação. Está tentando criar um objeto dentro de um outro pacote. Isso
Nessa situação aqui não é possível. Ok? Linha 7. Ele está acessando room number. Room number, para que a gente viu, é private. Então, aqui também nós temos um erro de compilação. O código está todo bugado. Aqui ele vai tentar acessar floor e teacher name. Vamos ver lá como é que é. Bom, teacher name é protected. Protected significa que vai ser acessado apenas dentro do mesmo pacote ou por subclasses. No caso aqui, além de ser outro pacote, não é uma subclasse, não tem um extends. Então o teacher name ele não consegue acessar. O public int floor, né? Como o floor é público, certo? Como for floor, né? É público, aí sim o floor ele consegue acessar, certo? Então o floor ele vai conseguir acessar porque é público. No entanto, o teacher name não, porque é protegido. Protegido só é acessível por classes dentro do mesmo pacote ou subclasse, que não é o caso. Certo? Então a questão tratando sobre visibilidade de métodos, tá? Ou de atributos, no caso, né? Visibilidade de atributos. Próxima é a questão 10. Vamos descer um pouquinho aqui. Também vai ter o código um pouco quebrado aqui, uma parte aqui, outra parte lá, né? Então tem um package hope, que é a saída do código. Tem um package hope e a classe também chamada rope, certo? Ok? Rope. Aí eu tenho um public static int length, ou seja, uma variável de classe chamada length, recebendo o valor 5, certo? E eu tenho um bloco estático aqui, ok? Onde eu altero, na verdade, né? Eu inicializei com 5 e alterei para 10, 20. Beleza. Não tem problema isso aqui, porque essa minha variável aqui, né, de classe, ela não é uma constante. Se fosse uma constante, se fosse final, aqui, public static final int, aí aqui daria um erro, porque eu só posso atribuir uma única vez a uma constante, né? Valor para uma constante. Beleza. Continuando aqui, a gente vai ter. Deixa eu tentar colocar aqui de forma que apareça tudo. Pronto. Vai ter um método aqui estático, também chamado swing, ok? Que imprime a string swing espaço. Beleza. Aqui embaixo ele definiu uma outra classe chamada shrimp, certo? Essa classe fez um import convencional, importou todas as classes do pacote rope, ou seja, importou a classe rope. E aqui ele fez um import estático, significa que ele importou todos os elementos estáticos de rope, ou seja, importou esse método swing e importou também aquele atributo length lá, que também é estático, a gente viu. Significa que ele pode chamar length diretamente, como ele fez bem aqui, ó, sem usar o nome da classe, porque ele fez um import estático. E aqui também ele pode chamar swing, ele poderia chamar swing sem o nome da classe, mas chamando com o nome da classe também não vai dar erro, porque ele importou a classe aqui em cima. Eu também posso chamar um método estático usando um new, também não tem problema, não tem problema nenhum, ele vai chamar corretamente, porque eu posso chamar métodos estáticos tanto diretamente na classe, como chamando através de um objeto daquela classe, certo? Então aqui na primeira vez ele vai imprimir swing espaço, aqui ele vai imprimir mais uma vez swing espaço, certo? Não vai saltar de ninguém, só um print. Depois ele vai imprimir o length, que é 10, não é isso?
foi atribuído para 10 por último lá no bloco estático. Então, da letra B de bola. Próxima questão, questão 13. Vamos lá. Vou dar um zoom aqui. Aqui o código com os itens. A gente volta um pouquinho. Vamos dar um zoom aqui. Então, quer saber quantos erros de compilação tem nesse código, tá? A gente tem que sair contando os erros de compilação desse código, ok? Então, vamos tentar identificá-los e contá-los, né? Certo? Então, vamos lá. Tem uma public class rope swing, aí ele está criando como private static final string left rope. É isso? Ok? Então, ele está definindo aqui várias variáveis, na verdade, várias constantes, porque todas são final, né? Está criando várias constantes aqui, onde essas três primeiras ele não atribuiu ainda valor algum, e a última ele já atribuiu um valor name. Lembrando que constante eu só posso atribuir uma única vez, certo? Valor para constante. Ok. Bem aqui ele criou um método estático, onde ele atribui o valor para left rope, para right rope. Right rope, né? Então, ó, left rope, right rope. Como não tinha atribuído ainda, lá ele está atribuindo pela primeira vez, tranquilo, lá no bloco estático. Aí tem o bench que ainda não foi atribuído e o name que já foi atribuído. Então essa parte aqui está ok, certo? Não tem problema nesse trecho aqui. No entanto aqui, ó, já tem um bem aqui, né? Nosso primeiro erro aqui, name já foi atribuído um valor para ele. Então eu não posso atribuir mais uma vez. Mais de uma vez, né? Right rope, perceba que já foi atribuído bem aqui, ó. Então aqui ele está atribuindo de novo. Então, segundo erro de compilação aqui. Certo? Ok. Além disso, tem um detalhe. Bench, deixa eu ver aqui. O bench não foi atribuído, está atribuído dentro do método main. Certo? Bom, a regra é a seguinte. Essas constantes, elas devem ser inicializadas sempre ou na declaração delas, ou dentro de um bloco estático. Certo? Então, bem aqui eu tenho mais um erro, porque bench não recebeu o valor nem na sua declaração e nem em um bloco estático. Certo? Portanto, eu não posso simplesmente chegar aqui e atribuir o valor para bench. Ok? Então a gente tem um erro. Na verdade, a gente tem esse erro aqui e a gente tem um erro lá na declaração, né? A linha não vai compilar, a linha 4, né? Lá a gente declarou, vai ter um erro bem aqui de compilação, porque eu não atribuí aqui e também não atribuí nenhum bloco estático. Ok? Como não atribuí valor para ele, nenhum bloco estático, então a gente já tem. No caso ali seria o nosso primeiro erro de compilação, coloquei o número 4, né? Então a gente tem dois erros, né? Um na linha 4 e outro aqui na linha 15, ok? E tem mais esses dois aqui que eu já citei para vocês, que é
o name sendo inicializado mais uma vez, né? E o right rope também mais uma vez, sendo inicializado aqui antes. Então a resposta é a letra D. Perdão, a letra E, né? O 4. Certo? Então, aqui está errado porque eu não posso, dentro do método main, inicializar. Aquela linha 4 também está errado porque ele não inicializou lá, deveria ter inicializado lá, ou dentro de um bloco estático. E essas duas aqui porque é uma segunda inicialização em constantes, isso não é possível. Então vamos agora para a última, que é a 28. Aproximar? Vamos lá para a última. Ela trata de expressões lambda. Só isso aqui, pessoal. Bota ovo e você está querendo, bota só ovo e textura. Ok. Então vamos lá tentar fazer aqui essa questão, né? Ela trata de expressões lambda, tá? É 28, não é isso? 28. Eu tenho uma lista, certo? E ele pergunta aqui, ó, quais as seguintes expressões que a gente vai ver lá na frente podem ser colocadas aqui. Ou seja, o que esse remove if faz, né? Ele é um método novo do Java 8 que vai remover todos os elementos da lista baseado em uma condição, né? Que vai retornar verdadeiro ou falso dentro do elemento daquela lista, certo? Então vamos ver aqui as expressões que ele definiu. Vamos ver aqui, te dar um zoom. Lá. Ok. Então, aquelas regrinhas básicas, né? Vamos lá, peraí. Aqui. Beleza. Essa aqui é a forma mais simples, onde eu tenho o meu parâmetro antes da seta e depois chamando o parâmetro ponto um método. Aqui é o método isEmpty. Bom, ali, se você voltar para ver, é uma array list de strings, não é isso? Então, string tem o método isEmpty, que torna verdadeiro ou falso, né? Verdadeiro se estiver vazio. E aí, o que acontece? Se tiver vazio, ele vai retornar, ele vai remover esse elemento, esse string, lá da minha lista. Então, esse item aqui está correto, certo? A forma mais simplificada é exatamente essa, onde eu tenho, não uso parênteses, tá? Então, o item A está correto. Não uso parênteses, não uso ponto e vírgula, não uso nada. Beleza? Então, isso aí é ok. Qual é o problema no item B? Ora, se eu usei chaves, eu preciso usar a expressão completa. Como está no item D, return, e tem que usar o ponto e vírgula obrigatoriamente. Então, como eu não usei return nem ponto e vírgula, está errado, certo? O item C está errado por quê? Porque eu não usei o return, faltou o return aqui. O item D está correto, seria uma forma intermediária, eu deixo só o S aqui e aqui eu uso um bloco de código. O item E está incorreto porque se eu definir o tipo, né? Se eu definir o tipo, eu sou obrigado a usar os parênteses, é uma questão de sintaxe, né? Na linguagem. Ele definiu o tipo aqui, eu posso definir o tipo do parâmetro? Sim. Porém, eu sou obrigado a usar parênteses. Se tivesse mais de um parâmetro, também seria obrigado a usar parênteses. Certo? Se esse aqui está correto, ele usa uma forma simplificada do lado de cá e do lado esquerdo ele usa uma forma mais completa, definindo o tipo e usando os parênteses. Então, a resposta A, D e F. Ok? Então, como eu falei para vocês no início, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, de alguma outra questão que vocês queiram que eu resolva, comente, vocês podem mandar lá no grupo da lista que a gente vai discutindo
revisando para a prova de vocês, ok? Então é isso, pessoal. Um abraço. Até a próxima aula.